E já está na linha com o presidente do Sindicato dos Hospitais para a gente falar sobre a questão do piso salarial dos enfermeiros. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos. Lincoln, essa decisão do ministro Barroso já era esperada por vocês? Essa decisão do ministro Barroso, ela já era esperada pelos hospitais do Brasil inteiro, até por causa dessa situação aí, que era justamente a falta do custeio disso, né? Lincoln, Da a gente está com aplicação dificuldade de te ouvir. Você pode falar um pouco mais próximo? Eu não sei se você está no celular ou no Melhorou? fixo. Melhorou? Ah, melhorou. Ok. Obrigada. Então, essa lei, essa situação do Barroso, do ministro Barroso, essa medida cautelar para suspender os efeitos da Lei 14.434, ela era esperada justamente por uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela Confederação Nacional de Saúde, justamente para discutir questões que estavam fora da estrutura constitucional, né? Uma delas era uma previsão orçamentária para a aplicação dessa lei, né? Que não existiu. Já ocorreram demissões nos hospitais por conta dessa medida, né? Porque, claro, os enfermeiros ficaram indignados aí com essa suspensão. Eles estavam esperando esse aumento. Por outro lado, os hospitais colocam essa situação desse impacto de 10 milhões em todos os hospitais aí de Londrina, né? Dessa possibilidade de demissão para readequação, enfim. Não tem mesmo de onde tirar o dinheiro para pagar. Explicam melhor como é que é a realidade dos hospitais hoje e por que é tão difícil ter o cumprimento dessa medida, dessa lei. Positivo. Não, na cidade de Londrina não houveram demissões por causa da lei, né? Não houve demissões por causa da lei. Mas em alguns lugares do Brasil, sim, houveram demissões, inclusive fechamento de alguns hospitais, né? O que a gente chama a atenção, e é muito importante a gente deixar claro aqui, que os hospitais, eles entendem e reconhecem que sem as devidas fontes de custeio, representaria uma ameaça aos empregos da enfermagem. Essa profissão ela merece muita valorização e muito respeito. Nós, sem a classe da enfermagem, não conseguimos atender a população, né? Isso aí todos sabemos. Mas o que acontece? Essa lei, ela causaria, além do imediato fechamento de vários serviços de saúde, como hospitais filantrópicos, clínicas de diálise, cuidados de idosos por todo o Brasil, além de pequenos hospitais clínicas, levando ao desemprego, levando à desassistência, principalmente dos usuários do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Então, essa lei, ela traria um enorme impacto nas finanças e nos sistemas previdenciários, inclusive dos municípios e dos estados. Até porque o atendimento do SUS ele é deficitário já, né? Os hospitais já trabalham com números deficitários. Esse é o grande problema. O impacto financeiro dessa lei ele é de 16 bilhões de reais no Brasil, né? Então é uma coisa muito preocupante. Ô Lincoln, e justamente essa é a grande questão, né? Porque ninguém aqui está questionando se o enfermeiro merece ou não ter um salário como esse. Nós gostaríamos até que o piso fosse até mais alto, né? Que eles merecem e muito isso, mas de onde vai sair esse dinheiro? Como ter orçamento para fazer isso? E aí vem uma grande questão que é a tabela do SUS, né? Que está bastante defasada. Você acredita que nesse período, desses 60 dias que o Ministério da Saúde possa anunciar, de repente, uma revisão de tabela do SUS? É um prazo que realmente vai conseguir ser analisado? Esse fator também, vocês acreditam que isso pode mudar durante esse período ou é um prazo muito curto? Bom, o ministro, na sua decisão, ele define que se esclareça os impactos sobre a lei, né? O primeiro impacto que ele pede é a situação financeira dos estados e municípios. O segundo é a empregabilidade, né, caso de demissões, e sobre a qualidade do serviço de saúde. Então, assim, possivelmente, essa estrutura em 60 dias será explicada. É isso que nós esperamos.
mas vai chegar até o STF e na realidade, todos sabem dessa defasagem, principalmente dos hospitais que atendem SUS, né? Então, a tabela do SUS ela não é reajustada há anos, né? Há muitos anos, né? Então, principalmente essa estruturação com os órgãos públicos, essa aproximação é muito importante, né? Hoje à tarde nós teremos uma reunião com o prefeito Marcelo Bellinati, justamente para levar essa situação e ver de que forma o município, o secretário de Saúde, Felipe Machado, de que forma que eles podem nos ajudar em Brasília para que a gente consiga realmente esse subsídio financeiro do governo federal para que possamos resolver essa situação e realmente construir soluções para a valorização da classe da enfermagem. Lincoln, teve alguma manifestação do Ministério da Saúde nesse sentido para debater o assunto ou para rever a tabela? Em algum momento, desde a aprovação da lei, houve esse movimento? Eles foram informados pela Confederação Nacional de Saúde, que representa todas as entidades de saúde do Brasil, né? Eles têm as informações concretas, eles sabem do risco, eles têm as informações, mas não houve nenhuma manifestação deles até esse momento. Não sabemos por quê, possivelmente porque devem estar estruturando alguma outra estratégia para poder definir quais são as fontes de custeio, né, para fazer frente a esse impacto financeiro, né? Como volto a dizer, no Brasil de 16 bilhões de reais. Em Londrina, aproximadamente, entre hospitais e clínicas e estabelecimentos de saúde, próximo de 10 milhões. Só os hospitais próximo de 5 milhões, 6 milhões. Então, nós temos aqui em Londrina os maiores hospitais filantrópicos do norte do Paraná, né? O Hospital Evangélico de Londrina é o maior hospital filantrópico do norte do Paraná. Lincoln, além da questão do SUS, né, que esse repasse seria importante, principalmente para quem tem aí uma representatividade alta de absorção de serviços do SUS, por exemplo, tem hospitais que têm 60%, 70%, 80% de atendimento SUS. Mas a gente tem em paralelo também os convênios, né? As operadoras têm repassado esses valores para os hospitais para que fosse pago, por exemplo? Ou realmente ninguém teve condição de fazer isso? O caso das operadoras é um caso interessante, até porque ainda as operadoras elas sentem o grande problema da Covid, né? Ainda estão no reflexo da Covid, as operadoras com grande sinistralidade, os hospitais notificando as operadoras, solicitando o apoio necessário no aumento das tabelas das operadoras também, para que isso seja repassado para a folha de pagamento, mas infelizmente as respostas são negativas, até porque estão passando hoje o maior número de sinistralidade das operadoras nesse momento. Então, o caos está implantado, infelizmente. Apesar que, com essa decisão do ministro, agora temos a oportunidade, todos juntos, né, de tentar definir as peças desse quebra-cabeça. Uhum. Só para a gente encerrar aqui, qual que é o salário de um enfermeiro e do técnico? Com a nova lei, o que passaria? Varia muito. Tem o salário do técnico, nesse reajuste, ele vai para 70% a mais, né? Então, sem falar em números aqui, os hospitais, alguns hospitais, aliás, praticamente todos os hospitais já cumprem o piso da enfermagem do estado do Paraná, né? E o estado do Paraná tem o piso da enfermagem. Então, assim, nesse momento, a situação ela é controlada, mas se o poder público, o governo federal, não trouxer essa solução de alguma forma, como que isso vai ser resolvido, o que eles podem fazer para definir quais são as fontes de custeio para essa frente enorme, para esse enorme impacto financeiro, com certeza a situação vai ficar muito ruim, inclusive para os pacientes que devem ter o atendimento nos hospitais.
Tá certo. Lincoln, obrigada pelas informações. Desejo um bom dia. Grande abraço a todos, estou à disposição. Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais, o Lincoln Magalhães. Eu acho só a grande questão de tudo isso é essa análise não ser feita antes da aprovação da lei, né? Nós tivemos todo esse período aí para o próprio Congresso analisar. De acordo com o texto, Vinícius, que foi promulgado, a remuneração mínima de enfermeiros deverá ser fixada em R$ 4.750, 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. Sim. Né? Os enfermeiros estão indignados aí. Ontem nas mídias sociais eles se manifestavam intensamente. Se a gente for ver que um trabalho árduo de um enfermeiro, 4.750 não é um valor alto, mas você, como até você estava colocando agora, né? Você fixa um valor para alguém pagar, só que não dá nenhuma condição para essa pessoa pagar. Então, por exemplo, um hospital filantrópico que atende 60%, 70%, 80%, até 90%, como a gente tem não em Londrina, mas na região, mais de 90% de atendimento SUS, e com a tabela defasada, os serviços não são reajustados há mais de 20 anos, como é que paga? Sim, é justamente isso. E tem muita gente participando com a gente, Raquel, na live. Fazer questão de registrar, o Wilson Melo tá mandando a sua mensagem aqui, ele tava falando da questão do desmatamento, né? Ele fala em Jataizinho, que engraçado, né? Ele manda com relação ao desmatamento. O William Ramos está mandando um bom dia pra gente. O Marcelo Fernandes também participando. Gente, os shoppings já abrem, os custos serão baixos, Buganza. Depende, Marcelo, porque, por exemplo, o dono de uma loja no comércio, ele paga um funcionário para trabalhar 8 horas. Nos shoppings, a maioria dos funcionários trabalham 6, porque ele tem que ter 2 turnos de 6. Uhum. Então, ele paga 2 funcionários para conseguir ter, às vezes, esse turno. Então, é uma variação, assim, realmente, para a gente discutir o impacto, né? A Sandra Maria coloca, Buganza, é difícil ir pro centro sem estacionamento e conforto. Pois é, e até o Marcelo dizendo aqui a concorrência com os shoppings que é complicado, né? O João manda, que tristeza, pessoal. O governo arrecada tanto e não paga para a saúde, que é essencial. A Flávia manda, o negócio tá feio. O pessoal é mal remunerado e trabalha um monte. E minha filha é enfermeira de uma clínica e o dono falou que não ia pagar o piso novo. Eles entraram num acordo de não pagar até que a situação fosse resolvida, até porque existe uma discussão que vai lá para o STF, né? Então, por quê? Porque muita gente falou, mas o dinheiro o governo dá aumento para os juízes e o juiz recebe um monte, não. Só que o dinheiro do juiz vem direto do governo e ninguém discute nada. No caso do SUS, não funciona assim, eles não repassaram nada, né? Ninguém aqui está defendendo, falando que os hospitais não devem pagar de jeito nenhum, devem pagar sim. Só que precisa de condições para isso, né? Então, se você tem uma tabela que já está totalmente defasada e ainda tem um aumento, acho que saiu de 2.000 e pouco para 4.750 no mínimo, que é o piso. Então, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E vocês ouviram, né, o presidente falando que não é só uma questão do SUS. As próprias operadoras de saúde também dizem que não tem condição e não repassaram o valor. Né? Eu vou fazer o seguinte,